Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando aí. Meu nome é Cindy Camargo. Aqui ao meu lado está o Richard Domingos, né, chefe? Oi, Cindy, tudo bem? E hoje, trazendo mais um assunto aí, que é sobre incentivos fiscais, né? Que é aquela caixa preta, o que é, o que não é, o que funciona. E nada melhor para trazer alguém aqui super experiente nisso, com uma empresa que está aí há mais de 20 anos no mercado, só trabalhando aí com incentivos fiscais, Flávio Nogueira. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. É uma chance ímpar, né, de poder esclarecer toda e qualquer dúvida que possa ter sobre esse assunto. Ah, bacana. Então vamos começar com a pergunta que não quer calar. O que são os incentivos fiscais? O incentivo é um benefício que o governo dá para um segmento ou um setor, né? No caso, aqui o setor é o setor social, vamos falar assim, que engloba cultura, esporte, ajuda a criança, idosos, combate ao câncer, reciclagem. Então o governo tem interesse nessa área. Então eles chamam um parceiro que é o empresário. E não é parceria, né, que é bem interessante, alguém tem que entrar com a grana, né? Sempre. E aí é o governo que entra através da renúncia fiscal. E o empresário só tem que selecionar os projetos que vai de encontro à filosofia dele ou pela região onde ele está inserido, e ele faz a destinação sem custo nenhum. Anterior a isso, ele estava dando esse dinheiro para o governo 100% e às vezes fazendo essas doações do próprio bolso sem poder fazer abatimento. Quando ele conhece os incentivos, ele começa a dar o que a gente chama de uma melhor destinação os seus impostos. Mas, né? Flávio, como assim sem custo nenhum para a empresa? Como funciona essa questão de destinação? O que é isso? Como que o empresário pode fazer isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, alguém vai doar e alguém vai receber. Esse alguém que vai receber, ele tem que ser uma entidade, por exemplo, setor cultural. Um artista na pessoa física pode, ou uma companhia de teatro, uma companhia de cinema, propõe um projeto que é avaliado pelo antigo Ministério da Cultura, talvez volte agora a ser Ministério da Cultura de novo, e ali passou por todos os crivos, ele está pronto para poder receber essas destinações. Do outro lado, no caso de imposto de renda, somente empresários que tributam por lucro real que podem fazer essa destinação na apuração do seu imposto. Apurou o imposto, viu que dá para pagar, então ele pode destinar parte desses recursos. Há percentuais para cada uma dessas leis. A regra funciona para o esporte, para criança e adolescente. Sempre vai ter uma entidade que vai propor um projeto para um órgão que vai avaliar e vai autorizar, e depois de autorizado ele pode ir ao mercado, bater na porta do empresário e pedir para que ele faça essa destinação. E como eu falo, sem custo, porque o empresário já ia pagar aquele imposto. Então ele destina e abate do imposto a pagar. Simples assim, sem muito mistério, né? E é uma porcentagem desse imposto que ele pagaria aí para o governo, que ele destina essas ações aí culturais? Sim. É bem interessante. Tem até uma história aí legal nisso daí. Né? O governo começou em 1990 essa parceria através do FIA, né? Do Fundo da Criança e Adolescente, do Estatuto da Criança, dando 1%. Aí logo em seguida já veio a Lei Rouanet, em 91, com 4%. 93 veio o Cinema Nacional, com 3%. Aí passou um período longo, até 2006, com os Jogos Pan-Americanos que aconteceram. O governo Lula criou a Lei do Desporto, deu mais 1%. Aí veio o idoso. Nesse período veio o Vale Cultura, que não vingou. E aí, em 2012, o idoso, né? Câncer em 2013 e pessoa com deficiência física. E agora, nesse ano de 2022, foi aprovado o PRO Recicle. Então é uma história, quer dizer, o governo vai dando e vai olhando, vai dando e vai medindo, e vai gostando dessas parcerias e vai liberando. Só para fechar, está na fila de espera a merenda escolar, meio ambiente e educação. Já são projetos de lei que já tramitaram em alguma das comissões e aí estão só aguardando a boa vontade de alguém levar elas para cima lá.
Aparentemente, acho que são 13% hoje o limite global do Sim, imposto de renda, né, da pessoa jurídica. Você veja que começou com 1%, hoje já está em 13%. Se continuar assim, logo o empresário vai destinar 100% do imposto. Seria uma boa, né? Ô Flávio, e essas empresas de lucro real que apuram lucro, né? Acho que para você destinar uma parte do imposto, é meio que óbvio que ela tem que ter lucro e tem que ter imposto devido. Isso, né? isso. Independente se ela tem uma compensação posterior ou não, mas ela tendo o imposto devido, ela pode destinar uma parte, uma pequena parcela desse imposto, de acordo com o que você falou, para esses projetos, esses fundos que são incentivados pelo governo. Exato. Dentro do imposto de renda, existe o imposto de renda e o adicional do imposto de renda. Essa regra vale para o cálculo como um todo? Não, ou é só para o imposto de renda? Só imposto de renda, a alíquota de 15%. E é interessante que, devido a algumas estratégias do governo de não poder compensar PIS e COFINS, muitos empresários viraram real trimestral. Então ele tem que estar atento aí, março, junho, setembro agora que passou e dezembro. Ele tem que fazer essas doações e destinações de patrocínio dentro da competência. Agora, quem é real anual, fica à vontade para poder fazer mensal, Entendi. quadrimensal, aí de acordo com que ele vai vendo a consolidação dos seus resultados e já vai fazendo a destinação. E como que se faz isso na prática, né? Existe alguma conta específica para cada projeto ou existe uma forma... Como que vocês trabalham com o empresário que queira, por exemplo, investir parte do seu imposto de renda, então uma empresa de lucro real, né? Ele tem um determinado valor, como que vocês orientam, como que ele faz esses pagamentos? O importante ressaltar para quem está nos ouvindo aí, dos seus clientes e da comunidade em geral, é que hoje as leis de incentivo elas transmitem muita segurança, certo? Então, por exemplo, vamos pegar um projeto cultural. Passou pelo crivo lá do Ministério da Cultura, o Ministério vai abrir uma conta que a gente chama de bloqueio. Essa é uma conta de recebimento das destinações. Aí o produtor apresenta um plano de execução. Se tiver de acordo, eles autorizam transferir o dinheiro para uma conta movimento. E nessa conta movimento, ele tem que seguir uma regra que ele estipulou de pré-produção, cenário, isso aqui, tudo com os pagamentos devidamente controlados, tanto que ao final dessa execução de projeto, na prestação de conta, é um contador que assina essa prestação de conta. Então há muita responsabilidade com esse recurso. Certo? Da mesma forma acontece no esporte, é feita uma conta bloqueio, na lei do câncer também uma conta bloqueio, a pessoa com deficiência também tem uma conta bloqueio. Já no fundo da criança e do idoso, como a entidade se submete ao fundo, o empresário tem que depositar para o fundo e fazer uma carta acompanhando o comprovante, olha, gostaria de apoiar determinada entidade. Aí o fundo faz o repasse para a entidade. Ele não pode fazer a destinação direta, que aí seria realmente uma doação que não seria dedutível do imposto de renda, certo? Então, para tudo tem uma conta. O que é importante é o empresário procurar uma agência que é especializada nesse assunto, que só cuida desse assunto. Ou mesmo o próprio produtor cultural também vai dar a devida orientação, o produtor esportivo, mas uma agência ela consegue englobar todas as leis, entender o perfil do empresário, né? Isso é importante. Por que a gente tem que entender o perfil do empresário? É que assim, vamos lá, você é uma empresa de um determinado produto que polui e você está no extremo da cidade. Ali onde você está, ao redor da tua fábrica, às vezes há muita carência social. E às vezes você quer patrocinar projeto na Avenida Paulista, que ninguém nem sabe quem você é. Então, onde a gente vira... Olha, o teu perfil é projetos que vão contra a poluição, reciclagem, conscientização. Então, a gente ajuda, é como um estilista, né? Entendi. Não faça isso e faça assim, sabe? Você vai ter o melhor resultado social
com as ações que você está fazendo. E esse processo, quando eu como empresário decido apoiar aquela ONG, como que é esse processo? Como é que eu vou comprovar que eu realmente destinei uma parte do meu IRPJ lá para aquela instituição? Como que funciona esse processo? Essa OCIP, no caso, né? Ela vai te apresentar uma documentação legal que ela está apta a captar e o projeto dela. Aí você faz o depósito na conta indicada. Por exemplo, se é no caso de conselhos de criança e idoso, vai vir um recibo do conselho. Esse é um recibo legal que a Receita Federal aceita. Entendi. Se é cultural, é um recibo de mecenato. A mesma coisa acontece no esporte, na saúde, né, tanto para o câncer. Então, vem recibos comprovando a sua doação. E aí também uma informação bem interessante, todos esses órgãos governamentais e municipais, eles têm uma obrigação, em março do ano seguinte, mandar uma declaração de benefício, que é onde a Receita faz o cruzamento. Eu doei 20 mil para tal entidade. O fundo vai mandar, olha, ele realmente doou. É como se, né? Sim, é um cruzamento. Fui no dentista, peguei uma nota, o dentista também tem que declarar que me cobrou aquele valor para ter o cruzamento, né, para não cair em malha fina. Eu, pessoalmente, tive a minha declaração retida em malha, porque eu destino uma parte do meu imposto de renda da pessoa física para esse tipo de incentivo, e por conta de uma declaração incorreta do produtor. Não, da entidade que controla os produtores. Ele não informou corretamente o meu CPF nessa declaração DTF. Chama DTF, né? E a minha declaração ficou retida. Enquanto ele não corrigiu, a minha declaração não saiu da malha. Exatamente. Por isso que é importante você estar próximo de uma agência, porque essa agência também faz essa intermediação. A gente tem todo esse cuidado porque são detalhes fiscais, né? A gente jamais quer levar um benefício que vire depois uma dor de cabeça para a empresa e contabilidade. Então, com esse tempo já que nós temos de mercado, deu para entender bem como funciona todas as leis, né? Todas as esferas. Hoje aqui, só para você ter uma ideia, não sei se dá para eles poderem visualizar, mas hoje tem benefício aqui no município de São Paulo atrelado ao IPTU e ISS. Se você é um pequeno comércio que já está por presumido, tem ICMS também, tanto para o presumido quanto para o lucro real, e as empresas que tributam em lucro real hoje já podendo chegar a 13%. Tá, deixa então vamos dividir as coisas. Uma coisa, então, lucro real é para efeito de incentivos fiscais voltado ao imposto de renda. E também ICMS. E também ICMS independente do regime tributário, porque ICMS ele pode estar no lucro presumido ou no lucro real, ele também pode usufruir dos incentivos do ICMS. Depois a gente vai perguntar algumas coisas referentes a isso. E para efeito de prefeitura, né, se ele não é um prestador de serviço, mas ele paga IPTU para a cidade, por exemplo. Ninguém escapa, né? Exatamente. E também aí não existe restrição a regime tributário. Eu posso estar no simples, no presumido ou no real. Exato. Pode usar o IPTU. Tá. E uma lei muito fácil de usar também. Muito fácil de usar. Assim, Flávio, a questão da contrapartida. Eu vejo que muitas empresas utilizam esse tipo de incentivo para que o seu nome, a sua marca, seja exposta de uma forma publicitária por esses projetos. Então, quando a gente vai assistir um filme, principalmente é muito claro, a gente vai assistir um filme e aparece lá os patrocinadores, apoiadores, e geralmente as grandes estatais ou grandes empresas brasileiras aparecem lá, como o Vale do Rio Doce, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. É óbvio, né, que 1, 2, 3% do imposto de renda que esse pessoal paga, às vezes pode pagar um projeto inteiro. Com certeza. Né? Então, quer dizer, a empresa ela pode destinar uma parte do seu imposto de renda, ainda na questão federal, né? Ela pode destinar uma parte do seu imposto de renda e ainda assim utilizar isso para a sua área de marketing. É positivo isso, já é previsto em lei que uma parte do orçamento do projeto é convertida em ações de marketing. Aí é bem interessante. Para ficar claro aí para quem está nos ouvindo, eu posso patrocinar um evento pontual, uma corrida de rua, um show de música. Ele vem, acontece e acabou. E ali tem uma grande visibilidade, o produtor anunciou em televisão. A gente chama de atrai mídia, né? Mídia espontânea e também mídia paga, que ele pode
dentro desse teto, gastar um pouco com essa publicidade. Fazer um backdrop dentro do site, divulgar as marcas, Exato. ou no momento que estiver premiando os atletas, né? ele dizer quem que é as empresas responsáveis pelo incentivo. Isso, então, quer dizer, a empresa ela pode, quem tiver o interesse de investir nesse tipo de incentivo, ela pode transformar esse dinheiro que, em tese, iria direto para a Receita Federal, para o cofre público, ele pode converter isso também em uma peça de marketing dentro da sua estrutura. Fortalece as suas ações de marketing, né? Se ele já vem com campanhas em rádio, televisão, está ali na corrida de rua, ele está ali comparecendo, ou naquele grande espetáculo com aquele ator, também ele está comparecendo. É uma espécie de fixação, né, de todas essas ações, né? Uma outra coisinha só para complementar, que se eu não quiser eventos pontuais, eu tenho o que a gente chama de oficinas, de música, de dança, de culinária. Hoje está bem diverso, né, as ações culturais. Até mesmo no esporte, eu posso patrocinar uma clínica de taekwondo, ginástica olímpica. Então eu vejo o meu recurso ele durar mais tempo. Um período de 10 meses, né, ano letivo, no contraturno escolar, estou ajudando a tirar essa garotada da ociosidade. Também posso ir por essa linha, ou pontual, ou clínicas que em todas elas vão ter peças publicitárias, certo? Não é como um evento, sabe, de grande magnitude. Houve muitas mudanças no governo que passou, agora vem um governo novo, a gente tem que aguardar como que ficam essas regras daqui para frente. E Flávio, como a gente vem falando aqui, parece que esses incentivos são mais para empresas maiores. É essa sensação que dá quando você fala de incentivo fiscal, porque geralmente ela está no lucro real, então ela tem um faturamento alto, tem que ter lucro. Mas tem algum incentivo fiscal também para empresas menores, que talvez também estejam no Simples Nacional ou lucro presumido, que também tem alguma vantagem, que ele tem alguma vantagem em destinar uma porcentagem do imposto dele aí para... No caso do Simples, seria somente o IPTU, Tá. certo? Já presumido pode participar tanto do IPTU quanto do ICMS, mas já não pode aproveitar as do imposto de renda, porque ele já tem um sistema diferenciado de cálculo de imposto dele. Há uma luta antiga já para também estender os benefícios do real para o presumido, mas hoje em voga mesmo é só os federais só para quem é lucro real. Só mais uma colocaçãozinha que é bem importante. A gente está falando, esquecemos de uma pessoa muito importante, que é a pessoa física. Você até mencionou o que você faz. A pessoa física que faz a declaração completa, ela pode, dentro da competência, que seria de janeiro a dezembro, ela pode fazer 6%, e com a alteração da lei do esporte vai para 7%, que ela pode destinar, fora o câncer e a mobilidade física, que chegaria a 9%. E perdeu o prazo de 30 de dezembro. Que é o Pronas e o Pronon. O Pronon e Pronas, né? E aí fechou o dia 30 de dezembro, ela esqueceu, até a entrega da declaração em abril, ela pode ainda criança e idoso, 3% para cada um, fechando um total de 6%. Sim. Então, dentro da competência, eu posso tudo: esporte, cinema, cultura, idoso, criança, certo? Mas como que eu faço? Acho que uma grande dificuldade hoje é as pessoas saberem quem que é o meio, né? Quem que viabiliza isso. Por exemplo, eu assisto televisão, vejo lá o Criança Esperança e fala que não tem dedução fiscal. Aí eu fico olhando e falo, nossa, mas então tá bom, se eu quiser doar para alguma instituição direto, como eu vou saber se eu vou ter esse incentivo ou não? Ou eu necessariamente preciso ter um agente entre eu e essa OCIP, esse fundo, esse conselho? Eu acho que mais do que uma agência, o teu grande parceiro é teu contador. Mesmo que você seja pessoa física e converse com ele uma vez no ano na entrega da declaração, ou se preparando para a entrega da declaração, ele é uma fonte segura de informação do que você pode, quanto pode e aonde colocar. Até pode pedir para... Hoje os contadores estão mais informados de quem pode receber. Que tipo de documentação legal essa entidade tem que apresentar para falar, olha, não pode fazer a doação que você vai ter a dedução do imposto de renda. A pessoa jurídica, então, nem se fala. Ou ela tem um contador interno,
ou ela tem um bom escritório de contabilidade, que nem o da Confirp, né? Para poder passar todas essas orientações do time de destinação e se os projetos que ela vai destinar estão todos aptos a poder receber esse recurso. Mas para chegar, por exemplo, na LS Nogueira, que é uma empresa especializada nisso, né? Muitas vezes os próprios contadores não conhecem a LS Nogueira, mas a LS Nogueira hoje ela abre seu trabalho para qualquer um que bater ali dentro, assim, olha, putz, eu tenho aqui meu imposto de renda, independente de qual o valor, ou eu tenho um imposto de renda da minha pessoa física, ou tenho um imposto de renda da minha pessoa jurídica, ou pago muito ISS, ou eu pago muito IPTU para o município. Assim, vocês atendem todos os tipos de empresa, fazem uma análise antes? Como funciona isso? Olha, a LS ela procura se colocar como uma fonte de viabilização. E hoje, eu prefiro pensar assim que maior é a causa que bateu na nossa porta, certo? Então, a gente tem ali um olhar, temos um departamento de análise de projetos e a gente vê a causa mesmo. Vamos pegar, no meio da Covid, então os hospitais precisavam ser equipados, é um case bem interessante. Pegamos o projeto do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em 6 meses conseguimos 18 milhões de reais. Então ele equipou com camas, respiradores, montou UTI, todo o material de IPI da equipe médica. Aí depois a gente ficou conversando como agência, e esse pós-pandemia, desemprego, fome. Aí lançamos projetos nessa linha, com drone para jovens carentes, Masterchef, e projetos com cestas básicas para criança e adolescente. Então, as entidades batem a nossa porta, mas nós também temos um corpo lá de profissionais que fica estudando as situações do momento e vê aonde o incentivo fiscal se encaixa. Isso é uma pergunta que eu ia fazer também, porque do lado tem o lado do empresário, de um lado procurando algum projeto para investir, né? Ou eu tenho a capacidade aqui de ou destinar uma parte do imposto de renda, ou do ISS, ou do IPTU, ou do ICMS. E tem o outro lado também, tem as pessoas que às vezes têm uma grande ideia, ou elas possuem já uma determinada atividade, seja ela cultural, seja ela social, seja ela desportiva, seja na área da saúde, de assistência social, ela já tem isso, só que ela não está amparada por nenhum tipo de incentivo legal para as empresas doarem, né? Como eu te disse, né? Hoje você vai fazer uma doação para o Criança Esperança, a própria emissora diz, olha, essa doação não é dedutível por imposto de renda, né? Não constitui crédito fiscal. E essa pessoa, ou essa OCIP, ou essa instituição que queira se beneficiar, ela procura uma empresa como a LS Nogueira também para auxiliá-la nesses projetos que elas fazem? Sim, nós temos um departamento de análise de projeto que a gente é bem franco, olha, a sua ideia tem sentido e pode ser viabilizada via incentivo fiscal. E tem outras que aparecem lá que a gente fala, olha, realmente não tem como poder apresentar essa ideia. Por exemplo, eu quero construir um prédio. Não tem incentivo fiscal. Agora, se eu quero construir ampliar leitos para atendimento de idosos, aí tem sentido. Então, a gente tem como explicar como vai ser feito todo esse projeto, reunião com arquitetos, para montar a proposta para ser apresentada. Se eu tenho uma empresa ou alguma situação num bairro mais carente e tem ali a necessidade de desenvolver uma escola ou cursos para crianças, adolescentes ou adultos, enfim, essas pessoas que muita gente trabalha com isso e às vezes eles não têm essa visão. Então, esse pessoal que está nesse ponto, eles podem procurar uma empresa como a LS Nogueira para, olha, eu tenho essa ideia, tenho esse projeto, e vocês ajudam eles a montar nesse projeto para se credenciar. Vendo a viabilidade, nós damos todo o auxílio para ele em montar esse projeto. É comum empresários, tem até um case bem interessante lá do Rio Grande do Sul, o Marasca chegou em mim e falou, eu tenho um time de futebol que eu banco aí há 10 anos e está pesado para mim poder. Eu gostaria de atender mais crianças, mas eu estou no patrocínio direto. Tem como enquadrar eles nessa parte de incentivo? Fui lá, olhei toda a documentação da entidade, ela era nova, precisa ter 2 anos no mínimo de vida. Aí nós pegamos uma entidade de São Paulo, fizemos o primeiro projeto,
foi 100% captado. Já no segundo ano a entidade já podia apresentar, escrevemos o projeto. Hoje já está no 5º ano de edição. Então, quando eu encontro o empresário, ele está lá com um sorrisão, ó, Flávio, não preciso mais ter que estar fazendo essa destinação direta, eu uso o meu imposto. E ele mesmo é um propagandista entre outros empresários da região e consegue suprir toda a necessidade do projeto. Então, hoje, Flávio, você tanto vê se aquele projeto ele tem viabilidade de receber esse tipo de benefício, e tanto o empresário que quer investir. Então, olha, eu queria pegar esse meu IR aqui, queria destinar para alguém, você também indica ali para ele quais que seriam as ONGs, então você faz um intermédio aí. Ainda tem muito mercado, né? Ainda hoje, se fala em mais de 250 mil, 300 mil empresas no Brasil tributando por lucro real, e a gente vê aí a gente vê pelo fechamento da Lei Rouanet, dali 7 mil empresas, 7.500 empresas. Quer dizer, nós estamos falando aí de 3, 4% do potencial desse mercado. Eu faço muitas visitas e vejo o desconhecimento dos empresários, e fora quem é presumido, que está sendo abençoado, aumentou o faturamento e se vê obrigatoriamente passando por lucro real, e ele desconhecia essa parte de incentivos. Bom, então em questões de tributos federais, eu estando no lucro real, eu vou fazer um pagamento financeiro, vou fazer uma transferência, um pagamento via Pix, sei lá, vocês vão orientar qual que é a conta destino ou o boleto destino desse pagamento, e esse pagamento, na hora que eu for apurar o imposto de renda, eu vou tirá-lo do total do imposto de renda devido. Então, se eu pagar lá, sei lá, 4 mil, eu devo 100 mil reais, pago 4 mil reais para uma determinada conta incentivada, e os outros 96 mil eu vou pagar através de uma guia DARF, e isso financeiramente eu não vou mudar em nada financeiramente o que eu estou pagando. Quando você fala da parte de ICMS e ISS, como funciona isso? Porque o ICMS, você paga uma guia, também é feito da mesma forma? E o ISS também é da mesma forma? Ou existem procedimentos diferentes? Isso varia muito de estado para estado, município para município? Uma excelente pergunta, Richard. O estado de São Paulo, aqui, hoje é um dos mais modernos do Brasil nessa questão de destinação. E olha só, para dar transparência, tudo é feito dentro do posto fiscal. Então, eu entro lá no posto fiscal, serviços... Posto fiscal eletrônico, o posto fiscal eletrônico, né? Então, está lá, serviços ao contribuinte, programa de ação cultural, lá está o esporte e a cultura. Eu ponho um mês de competência, por exemplo, hoje, 31 de outubro, ele automaticamente busca o que eu paguei 90 dias atrás, calcula os 3% e já me disponibiliza como crédito. Eu, ali mesmo, dentro do posto fiscal eletrônico, eu gero um boleto, faço o recolhimento, já vou na GIA, tomo crédito, a minha GARI competência de outubro, que eu vou pagar em novembro, já vem a menor desse valor que eu fiz a destinação. Simples assim. 3% para a cultura e 3% para o esporte. Vamos ver, isso é muito rápido para a gente. Então, o empresário que quer destinar parte do seu ICMS para algum projeto incentivado de você falou... esporte e cultura. Esporte e cultura, eu entro no site do posto fiscal eletrônico, ou peço para o contador fazer isso. Lá eu vou entrar nesse ambiente aí de incentivo, vou selecionar o mês, não é isso? O mês que eu estou. O mês que eu estou. E automaticamente o sistema vai lá atrás, vai verificar o quanto que eu paguei de ICMS há 3 meses atrás, é isso? Exato. Aí isso vai fazer uma conta mágica de 3%, que é o que a lei permite, pelo que você deve ter falado. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um valor... Aparece o crédito... de 3%. Eu fico à vontade. Imagina que eu tinha 100 mil para pagar de ICMS e vai aparecer lá 3 mil reais de crédito. Isso. E aí o próximo passo é já escolher o projeto lá mesmo dentro do posto. No próprio posto. Tá lá. Tem que estar cadastrado lá. Isso, o projeto já está... O fato de estar lá significa que ele passou por todos esses crivos e está apto a receber o recurso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Diga. Você acha que esse tipo de você fazer o... Você está atrapalhando minha pergunta, Cindy. E eu me enrolei na minha. Não.
que eu queria te perguntar? Principalmente para as empresas do lucro real. As pessoas têm muito medo de fiscalização. Se por um acaso, e se eu fizer esse incentivo e depois bater uma fiscalização aqui na minha porta porque não identificaram o valor lá que eu não paguei? Enfim, existe essa possibilidade ou isso é totalmente fora de risco? Bom, quem pode responder isso é o próprio Richard, certo? Porque, e aí, Richard? Hoje, né, com o avanço das ECF, E-Social e tudo, o governo sabe tudo que você está fazendo. Sim. Certo? Não é por causa que você ajudou as criancinhas ou o esporte ou a cultura que ele vai vir fazer uma... Quando ele vir na tua empresa é porque é coisa grande, né? Eu acho que a Cindy tem medo dessas coisas. Exato. Mas eu não vou falar nada, mas deixa eu terminar minha questão aqui. Então, eu fui lá, levantei os R$3.000, separei, olhei dentro do posto fiscal eletrônico, já tenho os projetos ao qual eu quero destinar esse recurso, escolho o projeto de acordo com o meu bairro, minha cidade ou com a minha atividade, que faz mais sentido eu destinar isso para esse projeto, e dentro do próprio site eu vou lá e vinculo os R$3.000 de 3 meses atrás, com base em 3 meses atrás, hoje, em outubro. E aí eu faço o quê? Então, por exemplo, outubro agora é competência julho. Isso. Tá, eu entrei... Nós estamos falando de ICMS, deixar 3%. ICMS. Então, eu paguei 100 mil lá em julho. Esse mês tem 3 mil para me dar para destinar para a cultura. Tá. Então, eu vou lá no próximo passo, escolhi o projeto. Aqui, só fazer um parênteses, porque lá vai aparecer só o título do projeto, aonde entra o trabalho da LS Nogueira, que vai estar mensalmente ou semanalmente lhe mandando uma grade de projetos aprovados. Tá. Música, dança, teatro, literatura. Gostei desse aqui. Gostei desse projeto, uma biblioteca lá que eu posso montar lá naquela comunidade carente. Pequenos Grandes Leitores, o nome do projeto. Então eu vou lá no site, Pequenos Grandes Leitores. Às vezes eu já mando mastigadinho com a seta. Ele já vai lá, clica no Pequenos Grandes Leitores, já vai aparecer, aí vem a perguntinha, quer destinar os 3 mil para ele? Sim. Aí já gera um boleto do Banco do Brasil. Ah, tá. Ele vai gerar um boleto. Gera um boleto, certo. Eu faço o recolhimento. Aí o empresário fez, o contador fez o boleto, manda para o empresário, Exato. o próprio empresário foi lá, gerou o boleto pelo posto fiscal eletrônico de R$3.000. O empresário vai lá e paga esse boleto. Paga e devolve para o contador. Tá. Aí o contador entra na GIA. Tá. E vai lá ter outros créditos. E ali está programa de ação cultural, eu vou lá, lanço 3 mil que eu usei. Tá, então ele faz o pagamento e lança como crédito na sua apuração do mês para ele, quer dizer, financeiramente ele vai bater do ICMS, vai estar naquela GIA, né, para fazer o pagamento naquele competência de julho que vai recolher Entendi. em novembro, já vem a menor. Entendi. Que fosse o mesmo exemplo de 100 mil reais em outubro. Entendi. Ele só vai recolher 97. Tá, então, porque 13 ele antecipou para um projeto cultural. Entendi. Para quem tem ICMS a pagar, então é uma forma de você se beneficiar. Assim, a gente está com um tempo bem apertado e é importante a gente falar um pouquinho do ISS. Eu acho que a gente falou nem do ISS da prefeitura. Qual que é o procedimento? O ISS é um pouquinho mais detalhoso, não complicado. Eu faço uma estimativa do ano passado, o quanto eu paguei de IPTU e de ISS. Olha, é o maior percentual das leis de incentivo, hein? 20% eu posso destinar. Isso é independente do município? Não, é só no município de São Paulo. Ah, tá. É uma lei municipal de São Paulo. Mas certo? Cada município pode ter o seu também, não? A maioria não tem. Não tem. Questão de budget, né? Tá. São Paulo tem uma arrecadação muito boa que lhe permite fazer isso. 20% do ISS e do IPTU? E 20% do IPTU. Meu Deus. Posso usar os dois juntos em conjunto. Nossa, você pegar uma alíquota de 5% de ISS, nós falamos de 1% do faturamento. Nós pegamos aí empresas aí que quando for olhar o tamanho do seu IPTU, R$1 milhão, porque tinha 10 lojas, somou os IPTUs, ele paga R$1 milhão por ano. 20%, R$200 mil, ele pode destinar para um projeto. Aí ele faz um contrato com o produtor. Esse contrato é submetido à Secretaria de Cultura, que comunica finanças, e a finança empenha da dotação orçamentária, que esse ano chegou a 30,5 milhões, aqueles 200 mil. Meu, não entendi nada, Flávio. Volta lá. Eu sou o empresário, eu pago o ISS. Vai ficar mais fácil. ISS, esquece o IPTU, vamos pegar o ISS, que eu pago 5%, que é o meu caso, eu pago 5% de ISS sobre o serviço que a gente presta.
Primeira coisa, eu vejo o ano passado, é isso? Quanto eu paguei? Base competência do ano anterior. Tá, de janeiro a dezembro de 21, você pagou 2 milhões. Tá, paguei 2 milhões de ISS, tá ok. 5% dá... Não, 100 mil. É 20%. 20%. Desculpa, 2 milhões, então você tem 400 mil para poder utilizar. Tá, isso com base no ano anterior. Então eu utilizo sempre do ano anterior. Exato. Tá. Então eu tenho 400 mil. Tá. Aí eu vou te apresentar os projetos. Você gostou de um projeto, Flávio, eu quero patrocinar 1 ou 2 projetos. Você pode dividir esses 400 mil, 2, 3 projetos. Quantos? Quiser, até o teto de 400 mil. Tá. Aí você, digamos que escolheu 2 projetos. Desculpa, só um parênteses. Esses projetos são de cultura, educação, desporto? Não, só cultura. Só cultura. Município de São Paulo, é só cultura. Ah, tá. Então tá bom. Então tem que ter um projeto cultural. Isso. Aí você escolheu o projeto, ele tem um plano de contrapartida. Você gostou desse... O que é o plano de contrapartida? Visibilidade da marca, cota de ingresso, pode fazer uma oficina no bairro onde você deseja. Certo? Então tem um plano de contrapartida. Legal. Você gostou desse plano de contrapartida, você firma um contrato que vai repassar 200 mil para um e 200 mil para outro. Esses 2 produtores vão mandar o contrato para a Secretaria de Cultura, que aprovando passa para finanças, e finanças vai no que a gente chama de dotação orçamentária. O que é isso? É quanto o prefeito está destinando para a lei naquele ano. Então, ano 2022. Permito usar 30 milhões e 500 mil reais. Está lá. Aí chegou você lá com seus 400 mil, já está empenhado para você. Tá. Não significa desembolso. Eu não gastei nada ainda com o empresário. Eu só fiz o contrato com o produtor aí. Só que no contrato você coloca como é que você vai liberar essa verba. Quero 200 mil. Quero fazer em 4 de 50 mil. Setembro, outubro, novembro e dezembro. É um plano de pagamento. Tá. Certo? No outro, você também pode fazer da mesma forma. Eu quero pagar mensal. Exato. Tá. Aí vamos pegar o exemplo dos esses 4 de 50 mil. Então você pagou 50 mil, já vem um certificado para você de 50 mil. Então, eu pago para quem? Eu pago para uma conta bloqueio que foi criado para o projeto. Tá, e vou receber, quando eu depositar nessa conta... Já vem o certificado. Aí, digamos que você vai pagar, gerou aí R$1 milhão de notas fiscais em outubro. Tá. Então, 5% de ISS... dá 50 mil, certo? Você pode ir lá e abater os 50 com 50. Isso eu faço onde? Dentro do sistema também da prefeitura, Exato. Onde eu faço você o cálculo fecha o teu cálculo, manda para a finanças já manda de volta quitado. Entendi. Você entendeu? Entendi. Quer dizer, ele não é feito então como o ICMS que você lança na GIA. Lá, não. O ISS eu tenho... Você tem que manda o teu certificado. Ó, fechei meu ISS do mês... 5% das 50 mil, eu tenho esse certificado aqui de 50. Um com o outro, então, fecha a operação. Mas aí quem vai fazer isso é a própria prefeitura. Finanças. Mas assim, eu tenho um contato direto, assim, é simples o produtor cultural e a agência vão estar te intermediando para que possa acontecer. No caso, LS Nogueira, olha, eu paguei isso aqui. Vocês vão falar com o pessoal que já tem destinado à prefeitura. Exato, ele já manda a resposta, já faço toda essa intermediação para você. Entendi. Então, o ideal é que você faça uma programação de pagamento, estabelecendo mais ou menos o quanto você vai pagar de ICMS a mais, de ISS a mais, assim, para você não deixar de pagar a mais para você não ter problema financeiro, né? Você pode fazer a proposta de pagamento dentro do limite mensal de ISS que você vai pagar. Eu só queria fazer uma ratificação aqui, é o seguinte, no ISS é até 20% da guia. Sim. Então, se a tua guia era 50 mil, você pode compensar só 10 mil, que é 20%. Na parcela do IPTU, que se eu opto e pagar parcelado, e são 10 parcelas, aí sim eu posso pegar uma parcela cheia. Entendeu? Uma parcela cheia. São 10, então pego 2 parcelas, que são 20%, e tive esse dinheiro de volta que eu fiz a antecipação. É que o prazo é pequeno, né? Senão, dá para a gente conversar aqui. Mas assim, eu acho que é super interessante até para as empresas saberem que existem vários incentivos aí e que vocês podem estar apoiando causas em que vocês acreditem, né? Em projetos culturais, ONGs, e destinar um valor aí do seu imposto diretamente para ajudar alguém. Então, eu acho que é um incentivo que é benéfico para todos, né? E, Flávio, gostaria de agradecer a sua participação. Eu sei que é um assunto extenso, né? Que se deixar a gente vai falando e perguntando. Mas eu queria agradecer de coração você topar e participar.
Também queria pedir para vocês nos seguirem aí nas redes sociais. O pessoal vai colocar aqui as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, tudo que você imaginar aí de rede social que o Flip tem, certo? Agradecer a você, Richard, por me acompanhar mais uma vez aqui nessa aventura. E quem quiser conhecer a LS Nogueira, como que faz, por favor? Temos o site, né? www.lsnogueira.com.br ou o nosso telefone fixo, né? 2095-7794. Boa, Flavião. Tá? Muito obrigada, Eu muito que obrigada. agradeço. Olha, só falar uma coisa, uma frasezinha que a gente tem. O mais difícil nos incentivos fiscais era o governo ceder alguma coisa. E ele está cedendo aí, como você pode ver, né? O exemplo federal já está no estadual e já está no municipal. Então é só botar em prática, certo? E sem custo. E você pode transformar em inúmeras vidas. Que a gente nem chegou a falar dos impactos que isso acontece em museus, orquestras, comunidades. São tantos cases lindos, lindos, lindos. Entra no nosso site, lá tem muitos desses cases. Vocês vão ver, de emocionar bastante lá. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Até o próximo Pode Contar. Tchau. Tchau.